E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, mais um anime que saiu nessa temporada, Fairy Gone, o nome, e no vídeo que eu tinha feito dos animes que eu tava a fim de assistir, eu comentei sobre esse, eu disse que tinha visto o trailer, ou eu vi o trailer na hora, nem lembro mais, mas me chamou a atenção. Eu lembro que, na verdade, eu tinha visto o pôster, me chamou a atenção, eu falei, vamos ver aqui o trailer, e aí apareceu no vídeo também um pouco do trailer. Eu falei, pô, parece maneiro, a animação parece maneiro, um tom mais obscuro, né? Já vou comentar sobre isso. Então eu decidi assistir o primeiro episódio pra ver qual é, né? Não sabia de nada, eu nem tinha lido a sinopse antes de ver o primeiro episódio. Fui completamente às cegas. E vamos lá, começando pela sinopse como de praxe. A história se passa em um mundo onde as fadas possuem e habitam em animais, dando-lhes habilidades misteriosas. Ao remover os órgãos de um animal possuído e transplantá-los em humanos, as fadas podem ser convocadas como um alter ego e usadas como armas. Tais indivíduos que usavam fadas como ferramentas de guerra eram chamados de soldados das fadas. Depois que a guerra acabou e eles completaram seus papéis, os soldados perderam seu propósito. Alguns começaram a trabalhar para o governo, alguns se juntaram à máfia e alguns até se tornaram terroristas, pois cada um escolheu seu próprio caminho para viver. 9 anos se passaram desde a guerra. A protagonista Maria é uma nova recruta de Dorothea, uma organização que investiga e suprime crimes relacionados a fadas. Em meio à instável situação política, criminosos com feridas persistentes da guerra e conflitos passados surgem e se envolvem no terrorismo como um ato de vingança. Essa é a história dos soldados das fadas, lutando por sua própria justiça em um caótico mundo pós-guerra. Como vocês puderam ver nas imagens aí que eu coloquei para vocês, tem um tom muito mais escuro e essa foi uma das principais coisas que me chamou a atenção. Essas duas coisas, na verdade, né? O tom mais obscuro desse anime e, até certo ponto, também um tom mais adulto, né? Já que se trata de personagens adultos, então a gente já tem um pouco mais de seriedade, né? Tem menos alívio cômico, menos coisinha bobinha, né? E de vez em quando, né, a gente acaba sentindo falta desse tom mais madurinho, né? Esse tom mais maduro, afinal, né, 23 anos. Então, uma hora a gente acaba precisando de algo assim. E foi isso que esse anime entregou. Foi isso que mais me chamou a atenção, foi isso que mais me prendeu nesse primeiro episódio. O tom do anime e... o que eu falei mais? O tom do anime e o fato de serem personagens adultos mesmo. Além disso, a gente tem também a presença de stands. A forma como o universo, né, a magia ou a ficção científica que esse anime trabalha, ele usa esses stands para as batalhas. Além dos personagens humanos mesmo lutando entre si, existe também os seus stands que eles invocam e assim eles também lutam entre si, cada um com um formato animalesco, né, já que eles partem, né, de corpos de animais. Pelo que eu entendi, né, pelo que eu dei na sinopse aqui e pelo que eu vi no anime também. Eu sempre falo isso porque eu fico naquela dúvida, será que eu não tô falando merda? E obviamente que isso remete a 2 animes se vocês pararem pra pensar. Como eu não assisti JoJo ainda, aliás, é uma das metas pra esse ano ainda, se liguem, eu vou assistir do JoJo, mas eu só preciso de um tempo para terminar o TCC, que vai ser em junho, se tudo der certo, né? Se eu conseguir terminar, vai ser em junho. E aí depois eu termino a faculdade, eu vou ter um pouco mais de tempo, aí eu vou conseguir colocar esses outros projetos em prática. Assistir JoJo, assistir Naruto, vai tudo ficar pro meio do ano. Então eu não posso falar muito, já que eu não assisti ainda. Mas outro que eu assisti, que dá para fazer a comparação também, eu acho que até com mais propriedade, é o Ajin. O Ajin também é um anime que usa esses stands para material de batalha, né? Como stands de batalha mesmo, né? Além dos próprios personagens fisicamente lutando entre si. E algo que nesse anime, no Fairy Gone, né, no caso, ele não abordou muito ainda, é ainda essa relação do humano com esse stand. E não só a relação entre eles, mas também como exatamente esse stand ele funciona exatamente. O que eu quero dizer com isso? Porque no Ajin existe toda uma problemática do protagonista ele não conseguir controlar o stand dele. Ele age de forma contraditória e controversa que o protagonista tem que entender e tem que interpretar o modo de agir, estudar o modo de agir do próprio stand dele para assim ele conseguir usar de forma correta. E não só isso, mas também a própria relação mesmo, né? Como se dá a relação entre eles. E é isso que eu sinto que, obviamente, está no primeiro episódio, mas eu quero ver como isso vai se desenrolar. E outra coisa que também muito me chamou a atenção, eu falei que eram só essas duas coisas, né? O fato de ser escuro e adulto, mas também teve outra coisa, que é o fato dos personagens, eles, obviamente, né, se tratarem de ex-militares. Eles são ex-militares que não sabem
exatamente... Quer dizer, cada um seguiu um rumo, basicamente, né? Mas não é como se todo mundo, olha só, gente, terminamos a guerra, não somos mais militares, o que vamos fazer da vida? Vamos todos fazer tal coisa. Não, cada um segue um rumo e pela forma como o anime apresenta esses personagens pra gente, como ele apresenta a história pra gente, né, pela sinopse, parece que foi algo meio perdido, assim, né? No próprio anime mesmo, assim que termina a guerra, o personagem fica tipo, caralho, terminou. E agora? Pra onde eu vou? Tem uma cena meio assim. Então, eu pessoalmente acabo lembrando, por exemplo, da minha própria mãe. A minha mãe é militar. Ela não entrou na marinha desde sempre, no caso, desde os 18 anos, né? Mas ela entrou com 28 anos. Mas ela sempre teve uma doutrina de, desde os 18 anos, procurar concurso público. Então, ainda faz parte dessa doutrina que eu sinto que ela foi ensinada a seguir, que é, basicamente, vou procurar um concurso público e, mais especificamente, depois que entrou na Marinha, vou seguir a carreira militar até o fim da minha vida, né? No caso, até a aposentadoria, no caso, né? Mas muitas vezes ela já comentou comigo que, olha só, se eu tivesse que trabalhar no meio privado, eu não sei exatamente o que eu faria. Eu não sei empreender. Eu não sei gerir um negócio assim, do nada, do zero. Então eu consegui enxergar esses personagens, né? A forma como esses personagens ficam perdidos mesmo na minha própria mãe. Então, pra mim teve um impacto um pouco maior por conta disso. Obviamente não é o caso de todo mundo, mas é algo que eu quero que seja mais aprofundado. Eu quero ver o passado desses personagens, como exatamente cada um desses personagens parou, né, foi fazer o que decidiu fazer depois que deixou o militarismo, né, depois que não precisaram ser militares. Mas se tratando, né, da estrutura do episódio em si, antes da gente ter a abertura, o que a gente teve, né, antes disso é todo o cenário de guerra, explicando o que estava acontecendo, que era basicamente uma guerra da unificação, onde tinham, a princípio, dois territórios, dois países que estavam tentando um dominar o outro. E um, obviamente, perdeu e foi dominado e foi englobado, invaginado. Essa é uma palavra exata, é uma palavra realmente, não é zoeira. Invaginado pelo país que conseguiu vencer a guerra. E depois da abertura, o que a gente tem é o cenário de 9 anos depois, né, como fala a sinopse, onde cada um dos personagens, né, já está meio que encaminhado, cada um fazendo alguma coisa diferente, e a gente começa a história num leilão. E nesse leilão aqui a gente conhece, de fato, a protagonista, já que ela é funcionária ou empregada de uma das famílias que estava lá nesse leilão, e ela conhece o chefe da segurança que trabalhava lá, e nisso o leilão é invadido por uma mulher que tenta roubar um artefato que estava sendo leiloado lá. E aí que tá, essa mulher já conhecia a protagonista, que era a Maria. As duas já se conheciam e meio que viram a zona do caralho, todo mundo tenta se enfrentar lá, né? O chefe de segurança tem que tentar enfrentar a mulher que estava invadindo, mas aí chega a outra protagonista e fala, ei, porra, eu conheço essa mulher, mas eu também conheço segurança, pera aí, não vamos parar de brigar. Obviamente, né, que tem um conflito ali, tem a briga, e depois esse conflito se encerra com a protagonista meio que ficando junto desse chefe de segurança aí, e a mulher que invadiu deu no pé, mas o objetivo da protagonista, a princípio, meio que foi definido nesse final de episódio, com ela querendo reencontrar essa mulher, já que as duas já se conheciam desde criança. Sobre a animação, como eu falei, tem um tom todo mais obscuro, que que até certo ponto disfarça. Eu sinto que pode ser usado como uma forma de disfarçar, né, já que a gente não tem uma visão muito clara das coisas. Eu não estou dizendo que esse é o caso, né? Mas é só mesmo uma observação. Talvez eu esteja falando alguma besteira. Mas sobre a computação gráfica dos stands. É engraçado porque no próprio Adin eles também usam computação gráfica para os stands de lá. Eu fiquei, será que é do mesmo estúdio? Aí eu fui procurar, não era do mesmo estúdio. Mas ainda assim, nos stands do Adin a gente não tinha as figuras, né, as criaturas, de forma muito humana mesmo, né? A gente não tinha exatas expressões. Nesse caso, os stands eles têm feições animalescas, então tá mais próximo, a feição deles ainda é mais próxima do que a gente conhece como um ser orgânico mesmo, né? Do reino animal, incluindo seres humanos mesmo. Então fica muito mais difícil de você conseguir fazer computação gráfica parecer um negócio legal. É o que eu sempre digo em toda vez que tem computação gráfica de algum ser orgânico, mesmo que não seja um ser humano,
nos animes, eu fico com... Eu não consigo aceitar ainda. Parece muito plástico, parece muito robótico e muito artificial. Então a luta em si, nesse primeiro episódio, eu senti que não foi algo tão grandioso assim. Eu realmente me prendi mais pelo tom desse anime. Eu quero saber o que vocês acham desse primeiro episódio, o que vocês acharam, obviamente, se vocês viram. Se vocês não viram, obviamente, se vocês estão interessados em ver, eu, por esse primeiro episódio, pretendo continuar assistindo para ficar por dentro, mas, assim como o Kimetsu no Yaiba, eu não sei se eu vou revisar semanalmente. A princípio, esse eu não pretendo revisar semanalmente, a não ser que o negócio tome um rumo assim que eu falo, puta que pariu, eu preciso extravasar, preciso fazer um vídeo falando disso, a não ser que eu goste muito, porque aí, não vai dar view, mas eu quero falar porque o negócio é bom. Não sei, pode ser que o negócio fique bom de verdade, então por isso que eu quero continuar acompanhando. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam de qualquer forma, beleza? Também aproveita, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar mais reviews dos animes dessa nova temporada que tá saindo aí. Amanhã lança o One Punch Man, vai estar todo mundo ligado, então por favor não deixa de se inscrever, beleza? Aproveita e ativa também o sininho para receber as notificações. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!